galera, meu nome é Malu Barros, eu sou mentora Black do time da mentoria e eu tô aqui hoje para escutar a história de Polly, que foi minha aluna durante esses anos de preparação. E aí, Polly, conta como foi sua história, como é que você chegou até aqui. Então, eu sou do IF, né? Eu vim do IF em 2022, era meu quase último ano, porque atrasou. E eu estudava totalmente sem norte nenhum, eu estudava sozinha, assim, não sabia muito bem como era a preparação para medicina. Então, eu só comprei uns cursinhos e fui fazendo. Foi na época da pandemia, né, que Isso, atrasou e... exatamente. Aí eu não sabia muito bem como estudar, e aí quando eu fiz a prova, eu vi que eu estudei tudo errado, porque eu fui muito mal. Então, no ano seguinte, em 2023, eu já resolvi começar com direcionamento, porque estava bem assim, na época dessas mentorias e tudo mais, e eu conhecia a mentoria, você é amiga da minha prima, e eu recebi muitas indicações, então, não, tem que fazer com Malu. E aí, fui fazer com você, graças a Deus eu tive vaga, e assim, eu acho que foi totalmente diferencial, porque eu não sabia nem por onde começar. Então, Sua maior assim, dificuldade nessa época era o quê? eu não tinha nenhuma base em natureza, matemática, por causa do IF. Do IF. Meu curso não direcionava muito para essa parte específica do Enem, então eu tinha zero noção de como funcionava o Enem, como era a questão da medicina e tudo mais. Então, isso foi essencial para mim, porque foi aí que eu fui aprendendo. E aí a gente sempre dividia a questão dos simulados, de quais áreas estudar, do que priorizar no primeiro semestre, no segundo semestre. E isso para mim fez total diferença, porque eu não tinha esse norte, sabe? Não tinha prática de simulado também, Não, né, também Polly? não tinha prática de simulado. Eu, tipo assim, fiz algumas provas. Em 2022, eu acho que eu fiz 3 redações só. E foi isso, foi seguindo assim. E eu acho que meu primeiro ano com mentoria foi isso. Foi simplesmente me nortear, saber onde é que eu tava, o que é que tava acontecendo. E eu consegui ter uma boa evolução. Mesmo que tenha acontecido algumas coisas no Enem 2023, tenha dado um pouco errado. Mas me ajudou muito a me reerguer pro 2024, né? Sim. E você acha que, tipo assim, o diferencial foi mais voltado para a parte de simulados e a parte de mentoria? Desde o início do ano você já começou a fazer simulado, mesmo sem ter muita base estruturada, já Sim. começou com simulados? Sempre com simulado para praticar, né? E dar uma noção, assim, de qual é o meu nível, o que é que tá faltando, o que é que eu tô precisando. Então, desde o início a gente colocava simulado. E eu acho que isso foi o diferencial. Acho que a prática realmente leva a você conseguir chegar lá e dizer, não, é tudo que eu fiz durante o ano. Porque se você não faz o simulado, chegar na prova não é só teoria, né? Tem que ter a prática. E quando você analisava seus erros, qual era o ponto-chave, assim? Tipo, isso aqui, caramba, sou muito ruim nisso. Você pensava, era mais para qual área? Natureza. Na verdade, matemática, porque eu não gostava muito e o meu raciocínio era muito lento. Porém, nos meus primeiros anos, assim, eu tive muita dificuldade com natureza, o conteúdo, que eu tinha zero base. Matemática eu tinha base, mas faltava prática. E natureza eu não tinha nada. Então, me ajudou muito, muito mesmo nessa questão de natureza, porque não é só saber o conteúdo, né? Tem as questões específicas e tudo mais. Eu acho que o simulado ajudou nisso, a Perfeito. entender as questões, a prova como um todo. E até contextualizando também da parte do segundo ano, né, de processo, eu lembro que você chegou pra mim e falou muito assim, Malu, eu sinto que eu sei a questão, mas eu não tenho tempo hábil pra resolver, né? Foi um exatamente. ponto que a gente bateu muito ao longo do ano, principalmente com a parte de matemática. Isso. E o que é que você acha que foi o diferencial pra você ganhar essa agilidade, pra você conseguir colocar em prática a teoria que você via, mas que no dia lá do simulado você não tinha tempo pra fazer? Eu acho que foi você mandar eu fazer simulado bem difícil. Que eu queria correr desses simulados difíceis e você dizia, não, Polly, faça, você tem que fazer esse simulado, você vai ver. E eu odiava o SAIS, odiava. E eu comecei a gostar muito, tipo, eu peguei o embalo, eu conseguia fazer. E mesmo quando eu fazia poucas questões, pra mim deram muitas. Sim. E realmente, assim, tipo, fazer essas questões difíceis me fez fazer muitas questões na prova, né? Sim. Eu consegui evoluir muito, assim, não imaginei que eu iria fazer a quantidade que eu fiz. Mesmo parecendo, tipo, não sendo muito para algumas pessoas, mas para mim foi muita coisa, que eu não tinha costume, né, de fazer essa pontuação, então acho que para mim foi o diferencial, foi isso. Pro seu ponto de partida, onde você chegou, era inimaginável, né, eu acho. E principalmente pra mim, né, do outro lado no outro papel, acho que foi muito importante também imputar em você a visão de que você tá indo no caminho certo, é esse o processo. Eu costumo falar que existem alguns degraus, né, que a gente vai subindo. O primeiro, acho que você lembra bem que eu falava sobre isso. O primeiro é ganhar a teoria, ganhar essa noção, né, das questões, e futuramente você vai ganhando em agilidade, que foi exatamente acho que o ponto-chave para você conseguir ser aprovada. Exatamente. E você foi aprovada onde? Você nem disse. Medicina ou FRE, claro. Minha caloura. Com certeza. Muito feliz, Polly. Para mim foi uma grande oportunidade ter sido sua mentora.
via sua dedicação, sua vontade de fazer dar certo. E acho que até pela mensagem que eu lhe mandei também, é um ponto que ressalta muito para mim, que era a sua capacidade de se reinventar, né? Você enfrentou muitas dificuldades no final do ano, né? Inúmeras, de todos os lugares. E a gente fez, não, é possível passar, mesmo com as falhas, mesmo não sendo perfeito, né? Porque às vezes a gente tem esse ideal de que o aluno precisa ser perfeito para alcançar a aprovação. Não. E você foi exatamente isso, né? Conseguiu ser resiliente quando não dava certo, respirava fundo e voltava cada vez mais forte. 2024 foi assim, eu tive tudo pra dar errado. Tudo que você puder imaginar aconteceu comigo. E Malu tava lá dizendo, tipo, não, esqueça, não aconteceu nada, vamos continuar. Isso foi um problema? Oxe, como assim? E aí a gente continuava e continuava. E assim, pra mim foi total diferencial, porque eu não acreditava. Então, tipo, ter você acreditando em mim, pra mim foi o mais importante, porque eu juro, eu não acreditava. E assim, foram 2 meses que você colocou e disse assim, não, Polly, vamos fazer isso, 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 isso. E eu só confiei. Porque assim, você tem um mentor, você tem que confiar. E eu confiei 100%, eu não me preocupei com nada. E eu acho que essa foi a melhor parte, né? De tipo, eu dizer, não, Malu sabe o que ela tá fazendo. Aí eu fui e deu certo, né? Perfeito. Tô aqui. E acho que mais interessante também, outro ponto, era que você sempre, quando você chegava na mentoria, era como se desse a ideia de que, meu Deus, coloquei tudo a perder, não dá mais. Exatamente. Cancela, Enem, já posso parar por aqui. E eu sempre falava pra você, né, que tipo, Paulo, é exatamente nesse momento que a gente consegue se destacar. É quando o mediano consegue ter um bom juízo, né, um juízo equilibrado e consegue seguir, mesmo apesar, né, de todos os problemas que aparecem. Então, acho que você conseguiu fazer isso muito bem. Você falou de vários pontos que foram importantes, inclusive espiritualidade, que é um ponto que eu acho que lhe ajudou muito. A gente falava sobre isso, né, durante as mentorias também. E aí me conte como era esse processo. Você voltou, né? Você ia mais para a igreja nesse ano? Achou que mudou? O que é que mudou? Mudou muita coisa, porque nesse período em que eu estava passando por muitas coisas difíceis, eu não tinha no que me apegar, assim, eu realmente estava perdida e eu achava que tudo ia dar errado. E, tipo, mesmo que você acreditasse em mim, mesmo que você me ajudasse, às vezes eu não tinha ânimo para acordar no outro dia, entendeu? Você me dizia, ai, Polly, faça isso, tudo. Eu fazia, mas é com aquele sentimento de que vai dar tudo errado, eu não conseguia acreditar. E aí, eu simplesmente orava, pedia a Deus, comecei a pedir a Deus. Eu disse assim, não tenho o que fazer, eu só vou confiar e vou rezar. E aí eu rezava muito, muito, pedia a Deus que Ele me desse ânimo, me desse perspectiva de que eu estava no caminho certo, que eu deveria confiar que no final ia dar tudo certo. E que um mês sem estudar direito, sem conseguir fazer as coisas direito, não iriam tirar esses 2 anos que eu passei estudando. E aí foi nesse dia em que eu rezei, pedi exatamente isso a Deus, eu acordei um gás assim tão grande que tipo assim, é como se eu sentisse um abraço, sabe? Um negócio assim, muito bom, diferente. Nunca tinha sentido, me arrependo. Porque é como se eu nunca tivesse sentido isso. E ali foi minha resposta. Foi tipo assim, eu fiz tudo isso, né? Você passou por toda essa dificuldade, mas por um propósito. Porque você vai chegar lá na frente e você vai dizer que você passou por tudo isso. Foi muito difícil, não foi fácil. Você acreditou que ia dar errado. E tá aqui, não tô lhe provando que vai dar certo. Então foi esse abraço que eu tive naquele momento. E desde então não me desapeguei. Fui para várias missas. Sempre que eu podia ir, eu ia com minha mãe, que estava lá o tempo todo comigo, me levando. Isso é interessante porque foi... às vezes a gente acha que é perda de tempo, né? Não só a questão da espiritualidade, independente da fé que você tenha, mas atividade física, sair com a família. Eu lembro que no primeiro ano você fazia... Eu fazia nada. Não vou sair. E eu pensava, meu Deus, Paulo, por favor, vamos sair de casa. Exatamente. Eu só ficava em casa, eu só estudava, não ia pra nenhum evento de família, não ia pra igreja, não ia pra nenhum canto. Pra mim era tipo, ai, tô rezando em casa, pra mim vai ser o suficiente. E aí eu não saía de jeito nenhum, me afastei dos meus amigos, me afastei da família, me afastei de todo mundo. E não deu certo. E aí no ano em que eu mais me libertei, assim, tive equilíbrio, né? Saí com minha família, saí pra todos os cantos com meus amigos. Fui muito à igreja, rezei muito, saí com meu namorado. Vixe Maria, fiz um monte de coisa e deu certo. Ainda passei um mês sem estudar direito por causa de vários problemas pessoais. E mesmo assim deu tudo certo no final. Foi o meu melhor desempenho. Melhor do que até nos simulados que eu fazia durante o ano. Então assim, pra mim foi ótimo. Foi a prova de que o perfeito não é sempre perfeito, sabe? Pra ser perfeito tem que ter alguma coisinha ali pra fazer você levantar e continuar e perceber que você é muito mais forte do que você imagina, né? Que foi isso que eu tirei de tudo isso que aconteceu, porque a minha trajetória não foi nem um pouco linear. Mesmo eu tendo, tipo, um mentor, mesmo tendo apoio dos pais, não foi linear, porque
coisas ruins vão acontecer. Você Somos vai... humanos É. e literalmente não somos lineares. Exatamente. E vai acontecer. Não adianta achar que vai dar tudo certo, que sempre vai ser, ai, perfeito, vou acordar todos os dias motivado, muito inspirado. Não vai. Eu ia com muita raiva, achando que ia dar tudo errado. Eu não aguentava super mais. difícil, Exatamente. de novo. Meu Deus, esse sais de novo, não aguento mais. Mas tá aí, né? Deu certo. Perfeito. Estou muito feliz, Paula, de estar lhe entrevistando. Acho que toda essa comemoração é muito mais do que a gente sonhou, tudo que a gente preparou. Eu nem imaginei que isso ia acontecer. Nada. Não, eu ainda tô em choque, assim, não caiu a ficha pra mim ainda, sabe? Que eu tô aqui. De verdade, eu não imaginava e eu tô muito feliz, porque deu certo, né? E a prova que, tipo, 2 anos eu confiei em você e realmente deu tudo certo. Muito obrigada por toda a Obrigada a confiança. você. E essa vai ser a nossa próxima mentora. Ai, eu quero, viu? Vou cobrar. Sonhando já. Com certeza. É o próximo sonho, a próxima etapa é essa. É isso, gente. Valeu.